Dicas de livros. Lembrando que a nova concepção do site, na realidade do YouTube, Professor Calazans, e na lista de playlist, né, de dicas de livros. O Professor Calazans vai, ao longo do tempo, inserindo livros. E o livro de hoje, Professor Calazans, qual? Para você que é estudante, para você que é professor e concurseiro, você não pode não ler este livro. Para mim, Professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Pessoal, professor Calazans, esse ano está fazendo 40 anos, mais 42, 40, mais de 40 anos, que eu sou professor em várias áreas. Áreas da ensino médio, graduação, pós-graduação. Tive a oportunidade de trabalhar em cursinhos e ainda hoje ministro aulas em várias áreas. Eu não vi, eu não conheço. Se alguém conhecer, por favor, me indique. Mas eu não conheço um livro melhor do que este. E por que ele é tão bom na área da educação, do ensino, eu nunca vi. E por que ele é tão bom assim, é o que nós vamos falar na aula de hoje. Lembrando que este livro, ou as concepções desse livro, nós vamos estudar na concepção de Calazans Provas e Concurso. Eu vou deixar o link aqui se você se interessar em estudar com o professor Calazans. Eu sempre falo, a mente que se abre com o professor Calazans não volta ao estado original, ao estado anterior. Então, esse livro não tem como não abrir a sua mente. Ele é escrito aqui por Jeanette Voss e Gordon Dryden. Jeanette Voss é uma especialista em educação, uma doutora em educação norte-americana. Eu não vou aqui tecer detalhes, que é só elogios. Aqui nós temos Gordon Dryden, ele é da neozelandês, Nova Zelândia, né? Nova Zelândia. É um, eu ouvi alguém falar, um Silvio Santos da Nova Zelândia, um apresentador de televisão. Ele é autor. Olha que coisa interessante. Aqui você tem uma mestrada, doutorada, uma especialista. Aqui você tem um autodidata. Né? E esse homem aqui, vocês podem conhecer o currículo dele, ele desenvolve métodos de estudos tão interessantes que a sua prática, a sua experiência fez com que ele se unisse a grande especialista e produzisse esse livro maravilhoso. Esse livro mudará o seu modo de aprender. Não, muito mais do que isso. Esse livro mudará o seu modo de viver, o modo de pensar e de aprender. Você não consegue apenas mudar o modo de pensar. Ele mexe com, não tem como. Ele mexe com eu repito, na área de educação, olha que eu já li muitos livros, mas como esse, e esse é bom que ele tem uma linguagem muito acessível e serve para professor, para aluno, concurseiro, é maravilhoso. Né? Eu sempre falo, né? Esse livro aqui, ele ajuda a entender o cérebro. Muitos concurseiros, alunos, de modo geral, eles estudam muito aprende a matéria, mas não aprende a usar a ferramenta principal. A ferramenta principal para um estudante, o professor, é o cérebro. E por que as pessoas não conhecem o seu cérebro? Esse livro tem esta finalidade. Para mim, um dos pontos mais importantes é esse aqui. O livro ensina a aprender a aprender. Ontem eu estava conversando com uma concurseira e ela falando da dificuldade de aprender e reter a matéria para fins de concurso. Como é, professor Calazans, que eu estou estudando agora em janeiro uma determinada matéria que será avaliada no meu concurso em novembro. É essa pergunta que as pessoas fazem. Se você aprendeu a aprender, esta matéria vai ficar guardadinha no seu cérebro e quando você precisar, você terá condições de restaurar. Tá? Múltiplas inteligências, vocês sabem que eu sou ávido por essa matéria, inclusive criei um curso sobre múltiplas inteligências. Vocês podem fazer contato com o professor Calazans. A primeira vez que eu tive contato
com essa matéria foi nesse livro. Sensacional a explicação. Claro que existem outros livros sobre múltiplas inteligências, eu já li uns 4 livros sobre esse assunto, e o Revolucionando o Aprendizado, que vai revolucionar a tua cabecinha, ele não fala tudo sobre múltiplas inteligências, mas o que ele fala é suficiente para que você entenda a importância desse assunto aqui, tá? E Gordon Dryden, ele deixa bem claro aqui a diferença entre técnica de estudo e técnica de aprendizagem. Não é a mesma coisa. Há pessoas que passam 8 horas estudando por dia para um concurso e uma outra pessoa estudando menos horas consegue ter um resultado muito melhor. Por que, Calazans, que uma pessoa estuda mais e aprende menos? Técnica de estudo não quer, deveria, mas não é necessariamente técnica de aprendizagem. E aí eu vou puxar também que técnica de ensino. O professor, ele pode apresentar técnicas de ensino que facilitam o aprendizado. E esse ponto aqui, Gordon Dryden, ele deixa bem claro. Para mim é o ponto alto, tá? É o ponto alto. São vários pontos altos desse livro aqui, mas isso aqui é um técnica de estudo versus técnica de aprendizagem. Repito, eu já vi pessoas estudando menos tempo e aprendendo muito, muito mais, conhecendo a utilização do cérebro e também com técnicas de ensino que facilita o aprendizado. E aí o problema maior é o seguinte, esse aqui, ó. Você conhece o seu cérebro? Você sabe como o cérebro funciona? Se você souber, repito, as pessoas vão fazer curso que envolve direito, estuda direito penal, direito civil exaustivamente, o que está certo. Estuda português, matemática, o que está certo. O concurso TAF, teste de aptidão física, eles treinam horrivelmente flexão de braço, corrida e assim por diante, mas não estuda o cérebro. A parte muito importante de todo esse contexto é a utilização do cérebro. E você sabia que o cérebro opera em várias frequências? Eu não vou falar aqui alfa, beta, mas há várias frequências. E quantas frequências são e quais são elas? Mas aí, peraí, pessoal. Esse livro aqui ensina uma coisa maravilhosa. Tem uma certa frequência, nós precisamos levar o cérebro a uma certa frequência, e nessa frequência o cérebro ele vai trabalhar de tal forma que nós vamos aprender muito mais. Eu comprovei isto na prática, ministrando aula para meus alunos. Muitas pessoas nem têm noção do que eu estou falando. E não tem nada de esoterismo aqui, não. Aqui é ciência pura, ou poderia até falar mais claramente, neurociência. Por que que muitas pessoas estudam menos e aprendem mais? Porque elas conseguem colocar o cérebro em uma frequência de tal maneira que há um funcionamento do cérebro, uma reação química, uma reação elétrica, de tal forma que aquilo que você aprendeu fica retido. Esse livro fala sobre isso aqui, tá bom? Essa frase aqui é atribuída a Abraham Lincoln, ex-presidente americano. Se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 horas afiando o machado. Se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 horas afiando o machado. Olha, essa frase aqui é sensacional. Então, ele fala que o machado afiado vai trazer mais eficiência, eficácia, produtividade, se tiver afiado. E às vezes a pessoa fica batendo, quer trabalhar mais, não posso. As pessoas não querem parar para afiar o machado. Em termos do nosso estudo, é a mesma coisa. As pessoas acham, eu indico esse livro, o meu curso de Calazans Prova de Concurso, olha o que a pessoa acha. Ela acha que se ela estiver lendo esse livro, ou se ela estiver assistindo as minhas aulas, os meus preparados, ela vai perder tempo. Não, professor Calazans, eu não posso ler esse livro que eu vou perder tempo. É o caso do caso você oferece uma roda redonda
para as pessoas que estão trabalhando com roda quadrada. E elas falam: não posso parar para ver a tua roda redonda porque eu tenho muito trabalho a fazer. Então, é hora de afiar o machado. E repito, um dos maiores problemas dos concurseiros, dos alunos e muitos professores é não conhecer o funcionamento do cérebro. Para eu preparar uma aula como professor, eu preciso saber como funciona o meu cérebro e como funciona o cérebro do meu aluno, e o aluno precisa conhecer o seu cérebro, ele precisa afiar. E hoje as pessoas estão tão preocupadas na aprendizagem que esquece do cérebro. Tá bom? E aí esse livro apresenta as ferramentas. Quais são as ferramentas e como afiá-las. Olha só que o livro fala isso. Olha que expressão. Acelerar diante das técnicas corretas, você pode acelerar a aprendizagem em 5 a 20 vezes. Essa frase aqui, ela é perigosa, mas eu posso garantir que ela é assertiva. Acelerar o cérebro. Você, com as técnicas corretas, você pode acelerar a aprendizagem de 5 a 20 vezes. Eu tive a oportunidade de aplicar a técnica desse livro e houve um resultado muitas vezes melhor e mais rápido. Não é mais rápido, não é a rapidez que está em questão. Tá? Não é o que está em questão, não é a rapidez. O que está em questão é a consolidação da aprendizagem. E você fica estudando e esquece de preparar seu cérebro. Vamos afiar o machado, que você pode aprender muito mais rápido e de uma forma muito mais consolidada. Tá bom? Acelerar o aprendizado em 5 vezes. Hoje, dia 23, é isso? Não é 23. Ontem, por um acaso, no dia 21, eu dei um curso no TEIA Heliópolis e numa tarde. E ali ensinei algumas técnicas de oratória. E um aluno fez uma declaração: professor, como é que eu aprendi tanta coisa em uma só tarde? Eu só dei um sorrisinho, né, e não falei nada. Mas é claro que neste curso eu utilizei as técnicas que eu aprendi no livro Revolucionando o Aprendizado. E eu falei para eles ao iniciar a aula: nós vamos hoje aqui revolucionar os nossos cérebros. É possível sim que você aprenda muito mais coisas em menos tempo. Tá bom? Mapas mentais. O que é o seu cérebro, como ele funciona, tá? Aqui demais também, né? Aprendizagem subconsciente. Isso aqui é sensacional. E aqui, no nosso curso, Calazans para o Concurso, a gente estamos caminhando para o final já, tá? A gente atua aqui, então, com psicanálise. Lembrando que Sigmund Freud, ele trabalhou com o subconsciente. A psicologia trabalha mais com o consciente. E como é que nós utilizamos regras técnicas para que possamos viver? Lembrando, aprendi subconscientemente. Lembrando que nós somos muito mais, nós atuamos, pensamos muito mais subconscientemente do que conscientemente, e nós provamos isso aqui. E esse livro ele traz essa abordagem aqui. Neurociência, então, nem falar. Há quem diga, não sei se eu posso afirmar isso, mas há quem diga que a neurociência vai substituir a psicologia, a psicanálise. Não sei, isso aí são conversas. Mas hoje, principalmente no Brasil, tivemos uma ênfase a partir de 2009, a neurociência não começou em 2009, mas tivemos uma ênfase no Brasil, pelo menos, a partir de 2009, e nós podemos dizer que a neurociência é a ciência dos neurônios, conhecer o cérebro, mapas mentais. Tanto o nosso curso quanto esse livro, ele faz uma abordagem sensacional. E hoje, quem estuda sem conhecer os princípios e fundamentos das neurociências pode estar perdendo tempo, tá bom? O que é inteligência? Eu não vou falar o que é inteligência, né? Mas esse livro traz uma abordagem, uma definição que eu nunca vi, né, que supera o tal de QI. Né? Nós tivemos ali no passado, né, Alfredo Binet e Simonson, também, que fizeram ali um trabalho falando sobre franceses, né, os dois franceses, sobre QI,
que é um ponto de referência, nós não podemos negar. Mas a abordagem mais atual que as neurociências trazem, múltipla inteligência, é muito superior. E a pergunta é, o que é inteligência? Faria uma pergunta antes, você sabe definir o que é inteligência? Se você souber definir, está muito bom. E aqui, né, aprendizagem divertida. Não que você vai se divertir, brincar, nada disso. Mas hoje, quando se fala em aprendizagem, as pessoas normalmente têm uma aversão. É um trabalho árduo, um trabalho cansativo. E esse livro, para mim, esse é outro ponto sensacional. Você vai aprender de uma forma brilhante, de uma forma amistosa, sem esgotar, vai ter prazer em aprender. Esse, para mim, é o ponto. Criança lê livro, não gosta de livro, criança não gosta de estudar, adulto também não gosta de estudar porque não tem essa concepção. E ele traz, repito, essa aprendizagem divertida não quer dizer um relapso, um descompromisso, uma falta de responsabilidade. Não, vai trazer prazer em aprender. Tá bom? Esse é o livro aqui, Revolucionando o Aprendizado. Por favor, leia esse livro. Você é fisicamente o que você come. Você é intelectualmente aquilo que você lê. Você é como aluno, isso aqui, ó, se você lê esse livro aqui. Calazans, provas e concursos, nós vamos estudar toda a concepção desse livro e muito mais. Lembrando que nós também vamos no nosso curso trazer, eu trabalhei muito tempo na aviação, com instrução da pilotagem e controle de tráfego aéreo, que são áreas, ciências complexa. E não tem como um piloto ou um controlador de tráfego aéreo entender esses assuntos, essas matérias, se não for de uma maneira que o ensino revolucione o seu cérebro. Calazans, prova e concurso, vou deixar o link logo em seguida. A mente que se abre com o professor Calazans jamais volta ao tamanho anterior. Ok? Sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um grande abraço e tudo de bom.